Olá pessoal, como é que vocês estão? Estamos em mais um episódio Mente Aberta com o Dr. Jader Ferraz. Sou médico especializado em psiquiatria. Além disso, sou gestor médico, professor, speaker, palestrante e também atendo em consultório. A gente recebe convidados todas as semanas para falar de saúde. O nosso interesse é sempre dedicarmos um tempo para falarmos a respeito da saúde humana, seja com colegas médicos, com a indústria farmacêutica, com pacientes, com familiares de pacientes. Então, eu queria solicitar já a vocês de início, curta, compartilha, comenta, encaminha para alguém que vocês gostem, para alguém que vocês achem interessante, porque esse crescimento orgânico soma muito, fortalece a gente nesse nosso rumo, nesse nosso norte. Hoje a gente vai receber uma colega que veio como um presente. A gente estava conversando internamente aqui com a equipe e a gente percebeu-se em um processo já de conversa e praticamente de episódio num bastidor. Ela se chama Fernanda, ela vai falar sobre uma série de oportunidades da vida médica. Ela é neonatologista e a gente vai trilhar um caminho a respeito da saúde humana lá no início da vida, antes mesmo da gente sair do hospital. E neonatologia é, como a gente já conversou anteriormente, um assunto muito importante, é uma especialidade médica vital para o processo do ato de viver, porque quando o bebê nasce antes do tempo, é necessário que o médico se especialize para tratar exclusivamente desse ser que sozinho, infelizmente, não iria conseguir dar sequência à vida. Vamos dar a palavra a ela para a gente ouvi-la um pouquinho. Muito obrigado pelo aceite do convite. Parabéns pela especialidade novamente. Já falei diversas vezes, admiro muito. Digo isso porque não me vejo, não me encaixo nessa profissão belíssima que vocês fazem, porque para mim, me traz um sofrimento muito grande. E aí? Fala um pouquinho de você. Muito obrigada pela oportunidade também, pelo convite, né? Então, na verdade, assim, eu me formei, né? Pela UFBA, né? Em medicina, fiz pediatria, neonatologia. Depois, acabei fazendo também ultrassonografia. Tentei um pouco ficar na área de ultrassonografia geral, mas voltei para pediatria e faço mais ultrassonografia pediátrica. Então, minha paixão é pediatria mesmo e não odontologia. Pediatria, na verdade, acredito como medicina psiquiátrica seja apaixonante. A gente até tenta fazer outra coisa, mas chega uma hora que aquilo, sabe, eclode dentro da gente e diz, volte pra cá que seu lugar é aqui. É mais ou menos isso, né? Isso. Geralmente eu começo perguntando algumas coisas, Fernanda. Por que medicina? A gente conversou isso no bastidor, mas era bom a gente entender como é que funciona isso para você. Já disse isso diversas vezes, eu tenho minha memória afetiva. Dr. José Marcos me trouxe a medicina aos 5 anos me tratando e eu decidi que seria isso. Poxa, é brilhante alguém ter esse conhecimento e salvar a vida de alguém. E no meu caso, por mais que eu não estivesse em risco de morte, eu estava em doença, uma diarreia simples. E eu saí dali, tomei o que ele mandou tomar e melhorei. E decidi que ia ser aquilo que eu ia fazer. Como é que foi medicina para você? Na verdade, assim, eu não tinha, como muitos colegas da gente têm, né, aquele sonho de ser médico. Inicialmente, eu não tinha esse sonho de medicina. Eu sempre fui melhor aluna da classe e tal. Então, por uma certa influência, assim, de conversas com meu pai e tal, eu acabei decidindo fazer medicina por ser uma área que ia abranger várias áreas dentro da saúde, né? Passei em medicina, mas sempre eu ficava numa dúvida, até porque eu lembro bem, assim, de algo que foi um pouco traumatizante na época de colégio. Sim. Preparando para o vestibular, eu lembro de uma professora que colocou a gente para assistir vídeos de autópsias. Nossa! Mas isso, segundo grau? Segundo grau, terceiro ano. Nossa! E aí, essa vivência eu não tive, ainda bem. Não, terrível. E assim, ela disse assim, quem vai fazer medicina precisa conseguir ver isso aqui. Parecendo que a medicina ia ser só Gente ali. do céu, sim. Então, até hoje, eu lembro das cenas, escalpelando, não sei o que. Então, eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir mesmo, sabe? Vivenciar isso, Vivenciar, né, claro. isso. Na época de medicina legal que a gente cursa, né? Eu não... Ave Maria. Não tinha preço, né?
Não. Fez porque tinha que fazer a matéria obrigatória? É obrigatório. Não cargo alguns colegas que até faziam. Eu lembro que tinha até estágio. Sim, No sim. ML e tal. Não, Eu não era vivenciei minha isso área. aí também. No meu caso, não era minha área. Eu tenho um colega que hoje é perito. A gente recebeu um colega aqui no primeiro episódio e tem um outro que é psiquiatra e que também é perito e ele é apaixonadíssimo pela área. Ainda bem, eu sempre digo isso a ele, ainda bem que existe esse tipo de profissional para existir a gente, porque eu também não tenho habilidade nenhuma para lidar com isso. Sim, sim. Lá. Sim, e aí acabou assim, eu fiquei uma época em crise, né, assim, de realmente se eu queria continuar em medicina ou não, pensei... Isso dentro da faculdade? Dentro da faculdade, até porque a gente ia nos hospitais, eu via, né, aquela debilidade das pessoas, a doença, eu não conseguia lidar muito bem com aquilo. E acabou, uma época eu achei que eu ia fazer arquitetura, ia dentro sair... da faculdade? Isso, dentro da faculdade. Sim. E quando a gente... Eu lembro bem quando passou, se eu não me engano, no 5º ano, no 4º para o 5º ano, na básica de pediatria, a gente foi... A primeira aula foi numa maternidade, na Climério de Oliveira. Sim, sim. Que é onde trabalho hoje. Acabou pousando, né? Sim. E nós fomos visitar a maternidade, porque ia ter a aula, e a gente foi visitar, e aí eu lembro que eu entrei na maternidade, tinha tem aquela sala que parece de filme, né? Que você olha de cima. Sim, sim. O visor de vidro, né? E aí eu vi um parto, aí eu achei massa com o parto, né? Aí daqui a pouco eu vi as mães saindo com os bebês, eu disse, gente, todo mundo tá tão feliz aqui, tá tão diferente do hospital, todo mundo ficava triste naquele pesar, e aqui tá todo mundo tão feliz, eu quero isso aqui, não quero... Então quer dizer que a obstetrícia foi o primeiro passo para você pensar Mas eu via mais a criança. Certo. Do que a gestante. Entendo. Então eu vi saindo aquela criança, aquele momento de felicidade. seria... E também depois, em puericultura, que eu via a criança ali sendo acompanhada. Não era uma criança necessariamente doente. Sim. Estava sendo acompanhada. Então, você não acompanhava a doença, né? Você acompanhava aquele sem desenvolvimento. Então, isso que... Te motivou inicialmente. Mas eu acho que é importante a gente até explicar isso para o público, né? Essa relação que você falou da puericultura. Como é que funciona? A mãe, ela tem, né, o parto e a partir daí é necessário que ambos sejam avaliados durante um período. E aí, como é que isso funciona? Bom, então, assim, muitas vezes a gente até vê muito, né? Muitas vezes o pessoal esquece um pouco do pediatra em relação, né, naquele momento de parto, né? De nascimento. Então, a gente vê, às vezes, mais a mulher do que a criança em si, né? E o pediatra, ele é importante naquele período, porque naquele momento, principalmente, né? Porque como a gente chama de a hora de ouro, né? O golden hour. Então, muitas vezes você tem, na verdade, o parto em si é uma caixinha de surpresas. Então, às vezes, você tem uma gravidez, né? Uma gestação de baixo risco, e pode ter, naquele momento, uma distórcia, né? Uma circular mais apertada, algo que você precise dar os primeiros cuidados naquela primeira hora e evitar, né, uma asfixia, uma alteração neurológica, né, daquela criança, principalmente. Então, assim, isso o pediatra que vai recepcionar, né, o obstetra vai estar ali de olho focado para a mãe, para o bebê, sim, mas a reanimação, os cuidados iniciais, ali é o pediatra que vai dar, né? Sim. E além disso, né, e assim, focando na minha área, né, na neonatologia, a gente fica muito focando naqueles primeiros 28 dias de vida, né, quando a gente pensa numa criança a termo, nascida de 9 meses, mas o segmento, né, o segmento neonatal, quando a gente fala de prematuro, aí vai aí pelos primeiros 2 anos, 6 anos de vida, porque aí já é outro foco, mas a gente vai falar mais à frente um pouquinho na nossa conversa. Então, só para a gente recapitular um pouquinho. Você vem e começa a fazer uma faculdade federal, que é bem diferente. A minha vivência foi em faculdade privada, e a gente se encontrou do ponto de vista colegas, né? Eu encontrei a equipe que vinha da UFBA no prazo de internato, que são aqueles 2 anos de prática, e a gente conseguia entender muito bem a disparidade da formação, que na minha vez já era PBL, na UFBA ainda era tradicional e estava migrando, e a gente tinha esse ato comparativo, então tinha pontos bons em ambos. Mas, em algum momento, você decidiu fazer pediatria. Como é que foi isso para você? Porque ficou claro que, eu gosto realmente dessa zona aqui, onde eu não vejo tanto sofrimento,
Eu vivi um pouco isso aí também. A medicina psiquiátrica me alcançou de uma forma muito positiva. Eu consegui me libertar do risco assistencial que era trabalhar como médico clínico geral. Acho louvável. O atendimento em si ele é vital para o processo assistencial. Tem que ter o colega para poder dar sequência à emergência porta aberta. Tem que ter o colega que está ali 24 horas de plantão. Tem que ter o atendimento do paciente que tem uma demanda de urgência e emergência. Mas eu não me encaixava nisso. Existia a burocracia / gestão, tanto administrativa hospitalar quanto de saúde, que me impedia de entregar assistência ao paciente. O que é isso? Eu esbarrava na dificuldade de manter o paciente em assistência. Precisava de um suporte de alta complexidade, precisava de um exame, precisava de encaminhamento, de avaliação do especialista. E isso foi me preenchendo de um vazio, de uma leia-se, de uma frustração. E a medicina psiquiátrica me resgatou disso, porque eu consegui tratar o paciente sem essas barreiras, sem esses fatores todos que dificultavam que o meu paciente acessasse saúde. Como é que foi para você perceber-se vivendo pediatria? Porque pediatria é, de fato, bem diferente da medicina que a gente vivencia na faculdade. A gente vê pediatria, óbvio, mas, pelo menos na minha formação, era muito focado no adulto. Formação médica, formação médica, infelizmente, ela é focada nesse prazo de vida aí de 20 a 60 anos. Então, não foca tanto no idoso, não foca tanto na criança, foca bastante no adulto aí pra gente saber o que fazer com o adulto jovem. Como foi para você perceber se vivenciar pediatria e escolher essa área? E aí? Então, eu acho que assim, eu tenho uma dificuldade, eu acho que todo mundo tem. Muita dificuldade em lidar com a morte, né? Sim, eu também. Morte. Então, assim, o que eu percebi, né, como eu falei, em relação à pediatria, é que a gente acompanha muito mais a criança saudável, né, o ser saudável em desenvolvimento, Sim, do que o doente, né, as doenças realmente. A gente tem, lógico que a gente tem a gama de doenças da pediatria, né, que é diferente, mas a maioria dos nossos pacientes são pacientes que são saudáveis e que estão em desenvolvimento. Você diz isso no parto ali que dá sequência à vida, né? Isso. Sim. E na própria puericultura também, né? Sim. A gente caminhando aí, né, para o lactente, criança, né, fase escolar, enfim. O que eu acabei focando mais, né, na neonatologia não foi nenhuma coisa assim... Na verdade, foi tudo me encontrando, não foi uma coisa ativa, né? Quando eu percebi que eu queria pediatria, eu achei que eu ia fazer endócrino pediatria. Sim. Mas vamos com calma. Você definiu que queria pediatria quando? Porque eu só me percebi pensando em medicina psiquiátrica depois que me formei. Porque eu pensei em cardiologia, depois pensei em anestesiologia. Na verdade, assim, quando eu comecei a cursar, né, a matéria de pediatria, que foi nesse dia que eu fui na maternidade, eu vi que aquilo ali era diferente. Comecei a ir para a parte de ambulatório, puericultura, vi que era outro mundo. Eu disse, não, realmente eu quero medicina, eu gosto de medicina. E não é aquilo que me disseram, né? Não é aquilo que me disseram. Sim. E eu vi uma área que eu tô ficando apaixonada. Sim. Então foi aquilo, na verdade, a pediatria me prendeu na medicina. Te encontrou. Me encontrou. Aconteceu comigo. Entendeu? Então, assim... depois disso, eu até pensei, fiquei olhando outras especialidades e tal, mas eu percebia que não, tudo que fugia de pediatria, eu acabava não... Se esquivando, né? Me esquivando. E... Isso no internato, né? Final de curso, sim. No finalzinho você fica na verdade, quando eu percebi realmente que eu queria pediatria e que queria continuar em medicina, aí eu fui cursando, sempre olhando as coisas, né, de pediatria. Com esse prisma, né? Sim. Com esse prisma. Mas quando chega no finalzinho para fazer a residência, você fica na bola dividida. Na dúvida. Sim. Mas sempre voltava para pediatria. E nesse meio tempo eu acabei fazendo um estágio. Sim. No Sagrada Família. Sim. Que era um estágio que, na verdade, a maioria das neonatologistas, né, acabaram fazendo. Já tem um tempinho que eles não tem mais, e agora, né, fechou a maternidade, né? Infelizmente, mas foi um estágio que eu acabei fazendo porque eu queria fazer pediatria, então eu queria fazer um estágio dentro da pediatria. Isso ainda antes de formar? Isso. Sim. Ainda ali era no quinto ano, quarto. Lá na minha, eu tinha 2 meses de opcionais. Sim. Era isso?
também? Não, esse era um estágio extra. Extracurricular, sim. Era extracurricular, você fazia Só para quem quer mesmo. Tal. Era só para quem queria. Sim. Exigia já um nível de maturidade, de entendimento, de vontade. Isso, já era mais para quem já estava entrando no internato, né? Então, a partir dali do 8º semestre. Sim. E aí eu acabei fazendo porque eu queria fazer pediatria e o estágio que tinha de pediatria era isso. Era esse extracurricular que tinha visto na época. Pronto. Se encaixava com seus horários e tudo mais. Pronto, aí fiz a prova, passei. E aí, quando eu entrei, eu disse, não. Então, é isso mesmo aqui. É maternidade, é dentro da maternidade. É outro que, assim, mesmo você... mesmo dentro da pediatria, como você tem uma gama, né, de leques igual ao adulto, né? Sim. Mas você tem a gama de especialidades. Mas a neonatologia, eu disse, não, é isso aqui realmente. E uma das coisas que você falou em relação, né, aquela sensação de que você, às vezes, não ia dar continuidade, né, aquele tratamento e tal. A neonatologia, né, é como se fosse um oásis, uma ilha ali que você trabalha com UTI, então você acaba que ambiente controlado. Uhum. Sim, sim. Um ambiente controlado, que mesmo que eu tenha uma intercorrência ou não, eu vou ter tudo à mão para poder tratar bem, né, aquele paciente. Então, de certa forma, eu me sentia um pouco mais segura e confortável. Sim, ainda bem que tem um ambiente acolhedor, né? Isso. Sim. Quase um útero materno. Sim. E aí, você decidiu fazer a residência. Até para contar para o pessoal como é que funciona. A pessoa faz a residência, na sua época eram 2 anos? Foram 2 anos de pediatria. Sim. E quando eu fui fazer neonatologia, porque antes era 1 ano de neonatologia, mas quando eu fui fazer, 1 ano antes mudou para 2 anos. Sim. Então, eu fiz 2 anos de pediatria, 2 de neonatologia. Sim. E aí, você decidiu dar sequência à sua carreira nessa área. Isso. Só que você faz outras coisas também. Você também, assim como nós, é professora. E também vive ultrassonografia. Como foi isso aí? Como foram essas 2 decisões, né? Porque a gente não é só uma coisa. Ainda bem, né? Dá pra gente ter várias facetas. Mas como foi decidir isso aí? Assim, professora, desde antes, eu sempre gostei da área acadêmica, da área de ensino. Então, mesmo antes de formar, eu sempre pensava, não, eu quero continuar dentro dessa área, dentro da área de ensino, continuar... Porque eu acho que a gente acaba aqui também com o contato com o aluno, né? Você... Oxigênio, conhecimento. Se atualiza mais, acaba que você dá aquele... É um oxigênio mesmo, né? Sim. Você dá uma... Revigorada na sua medicina interna, eu concordo. Eu faço isso todo semestre. A gente está lá também com os alunos da Unime. Se desafia mais. Se desafia. Também. Às vezes um aluno vem com uma pergunta que você não sabe a resposta. e tá tudo bem. E tem que dizer a verdade sempre. Eu não sei, vou pesquisar. E aquilo te traz para essa vivência. Poxa, eu ainda não sei, que bom que eu não sei. Então, a docência veio e como uma cachaça, eu sempre brinco, né? Como uma mosquinha que pica a gente, não solta mais. Mas e por que ultrassonografia? Porque me parece que é algo totalmente díspare. Mas é na área pediátrica? Isso. Eu fiz ultrassonografia geral. Porque não existe, assim, no momento, né? Não existe um curso voltado só para ultrassonografia pediátrica. Sim. Você tem que fazer primeiro, você tem que fazer ultrassonografia geral, que você pode fazer radiologia, né? Que são a residência normal. Eu acabei fazendo o aperfeiçoamento, que eram 2 anos de ultrassonografia. Sim. Eu fiz na Caliper, ele era credenciado pelo CBR e tal, depois eu acabei fazendo o título. Na verdade, aí já entra em outra gama, assim, a neonatologia, assim como o intensivismo adulto, né, a gente às vezes precisa e utiliza muito a ultrassonografia no manejo, né? Sim. Do paciente, né, que é no beira-leito. Mas eu acabei também procurando a ultrassonografia pensando em sair um pouquinho dos plantões. Sim, claro. Sim. Pensando. Mas aí... Era um desejo inicial, mas que ainda não concretizou. Isso. Sim. Pensando nisso. E então, eu cheguei a ficar uma época fazendo ultrassonografia, depois que terminei, né, a formação, fazendo ultrassonografia geral. Sim. Mas aí eu percebi que não era aquilo que me... Saltava aos olhos. Não. Eu sei.
sabe? Não te preenchia. Não me preenchia, eu não ficava naquela felicidade de estar indo para o local. Lógico que a gente, mesmo no plantão, você, vou no feriado, tá? Você fica meio... Mas quando eu chegava lá, Sim. Quando eu chego no plantão, parece que passa tudo. Sim. Passa tudo. Eu não sei que tá fazendo... não penso que eu tô fazendo sol lá fora, aqui é feriado, eu esqueço tudo. É seu momento. Sim. Mas, e na ultrassom eu não ficava preenchida assim. Então, eu comecei a voltar a focar um pouco na questão dos plantões, mas também no ultrassom voltar a focar mais na pediátrica, na ultrassonografia pediátrica, que aí já me preenchia melhor. Sim. Dentro dessa sua vivência de neonatologia, o que você percebe que é a maior dificuldade para o médico neonatologista? Porque a gente tem as nossas. E aí? Tem muitas, eu acredito, mas deve ter aí 1, 2 ou 3 que sejam top 3 de dificuldade. De fora, como eu te disse anteriormente, a gente imagina que vocês precisam dar muitas notícias ruins. Porque, é como eu te disse, o nosso viés avaliativo é a informação que a gente recebe. Então, sai na mídia uma notícia sempre, infelizmente, de um desfecho fatal de uma criança antes do tempo, ou prematura. Não sai na mídia... Até deveria, mas a gente não tem acesso a essas informações que num plantão de 12 horas houve 10, 15, 20 partos e 19 ou os 20 partos foram bem-sucedidos. Então, de fora, a gente imagina que seja muito doloroso. E aí, como é isso? Não. Ainda bem, que bom, sim. Não, graças a Deus, a maioria nasce tudo bem, graças ainda a bem, Deus. Né? Sim. E assim, dentro da UTI também, né, dentro da UTI a gente não lida assim, não tem tantos óbitos como se imagina, né? Nós trabalhamos com um organismo que está em desenvolvimento. Sim. Então, na verdade, a gente cria um ambiente, né? Cria condições daquele organismo ir se desenvolvendo, apesar de tudo aqui dos intempéries do ambiente externo, né? Fora do útero. Em um ambiente hospitalar, né? Que tem um risco, né, de infecção, claro. Isso. Mas, assim, você vai, na verdade, ajudando ele, né? Aí se desenvolvendo. Sim. E e é o que é o mais gratificante, quando você vê que ele vai evoluindo, se desenvolvendo e começando a fazer as coisas sozinho. Sim, tomando autonomia, né? Tomando autonomia e depois vai e fica bem e volta depois para você grande e visita. É parte boa e parte ruim, né? Porque quando cresce significa que a gente está envelhecendo. Mas, assim... Existem, lógico, os casos de óbito e muitas vezes assim são quadros de crianças mais prematuras, mais extremos, né? E que às vezes já vem com um certo preparo da família também hoje, graças a Deus, com a medicina paliativa se voltando a paliativa para a fase neonatal, né? Sim. A gente vem com famílias agora mais preparadas quando existe os quadros, né? Que realmente existe uma chance maior de acabar ainda a óbito, né? Isso é importante, isso é uma informação muito importante. Então, hoje, a medicina já tem esse lado paliativista para a neonatologia também. Isso. É uma informação que realmente eu não sabia. Então, já há um preparo familiar. Isso. Aconteceu o parto prematuro, existe uma taxa de sucesso, claro, mas existe uma taxa também de risco. Vamos nos preparar, mais ou menos isso. Isso. Aí a família ciente disso tudo vai dar ou não anuência para todos os tratamentos. É basicamente isso. Isso. Como é que... Sim, vá. Na Climério, a gente hoje tem vem se tornando uma referência em paliativismo, porque você também tem a parte de medicina fetal, né? Sim. Então, existe esse acompanhamento das famílias já pré-natal. Sim. Então, famílias que geralmente são aquelas gestantes que já têm um risco de parto prematuro, aquelas que têm crianças fetos com malformações, né? Com cromossomopatia também, com doenças genéticas. Então, já vem acompanhando, né? Com médico paliativista, com psicologia. Então, com psiquiatria. Com psiquiatria também. Sim, lá. Claro. E vem acompanhando desde aí. Então, assim, a gente já vem com família... Graças a Deus, agora a gente tem famílias mais preparadas nesse sentido, mas lógico que existem os casos que acontecem sem... Exceções, né?
sim, esse preparo, porque até, às vezes, uma primeira gravidez e tal, não tem como a gente prever, né? Sim. E aí esses já é o que a gente tem que se preparar mais, né? Tentar Sim, se sim. preparar emocionalmente para poder Lidar, lidar né? com E essa auxiliar família. também, né? A família. A partir de que faixa, digo de semanas, isso é uma dúvida minha também, a gente pode entender que, olha, realmente, se o nascimento acontecer aqui, a chance de sucesso, de êxito é quase zero. Se nasci, enfim, via o nascimento dessa faixa semanal em diante, a chance de sucesso, de êxito, de manutenção da vida é bem maior. Existe isso ou não? Existe. Como é que funciona isso aí? Hoje, pela Sociedade Brasileira, né, de Pediatria, abaixo de 22 semanas a gente já considera, né, que é uma inviabilidade. Que seria mais ou menos quantos meses para o pessoal entender? Sexto mês, do quinto para o sexto mês. Sim, então segundo trimestre, né? Isso, do quinto para o sexto mês, de 22 até 23 semanas e 6 dias, a gente considera a zona cinzenta, Sim. que é quando você até tem uma chance menor, né, de sobrevida e também uma chance maior de sequelas, né, porque é muito imaturo ainda. E a gente compartilha com a família a decisão, né, de reanimação, de não reanimação e também quando decide por reanimar, o que tem de riscos em relação a complicações que possa ter, né? Então, só para a gente deixar claro, porque é um assunto muito delicado, recentemente eu tive uma colega de trabalho que passou por isso, a gente estava conversando inicialmente sobre isso. Então, hoje, já há uma estrutura toda muito bem consolidada de como conduzir o nascimento desse bebê a partir dessa faixa etária, digamos assim, desse prazo semanal de vida. Então, explica novamente com um pouquinho mais de detalhe. Então, já existe essa estrutura de, olha, vamos fazer algum processo mais complexo, mais invasivo de reanimação que seja, ou cirúrgico que seja, como é que funciona isso? Isso. Abaixo de 22 semanas, só são cuidados paliativos, realmente. Né, de conforto, de dor. Então, você pode fazer uma sedonalgesia intranasal, conversando com a família. Né? E de 22 a 23 semanas e 6 dias, você é uma zona cinzenta porque a gente tem maior risco de complicações, né, e menor taxa de sobrevida. E na verdade, você conversa com a família em relação à questão de decisão de reanimação ou não. Sim. Acima de 24 semanas, reanimação mesmo. Certo. Todo mundo, assim, reanimação que eu digo assim, acima de 24 semanas, todos os cuidados são feitos, são né? feitos. Eu estava, enfim, lendo algumas coisas até para me preparar, porque é um assunto, além de interessante, muito diferente da minha rotina. E algumas pessoas, inclusive até em casa, me questionaram em relação a isso. Existe processo de eutanásia ou não? Como é que funciona para vocês isso? Porque em outros países, se não me engano, até existem algumas intenções em relação a isso. Aqui a gente não faz. Não faz. Então, o indivíduo nasceu, o bebê nasceu, vamos deixar seguir a vida, o curso de vida natural. Até um determinado tempo a gente pode usar todo o arsenal médico. De um determinado tempo para trás, a gente pode ou não usar esse arsenal médico. Isso. Qual outra dificuldade você vivencia na neonatologia hoje em dia? Que você percebe, olha, a gente precisa melhorar nesse ponto. Porque a medicina psiquiátrica tem. Só para você ter noção da pergunta e a gente nortear um pouquinho. Existe um diagnóstico na nossa área que é a esquizofrenia. Nada mais é do que um indivíduo que constrói um delírio. Ele vai ter uma percepção irreal, um pensamento, enfim, fora da realidade. E aquilo é o único particular dele. Ele absorve aquilo como a própria realidade. Ele não consegue se descolar disso. E, além disso, ele vai ter outras características. Prejuízo do declínio cognitivo, ele vai ter comportamentos bizarros, a psiquiatria chama isso de comportamentos bizarros, ele vai ter uma alteração emocional, de distanciamento afetivo, então eu sou indiferente, enfim. Esse diagnóstico, ele coloca a medicina psiquiátrica em um extremo local de difícil manejo. A gente não tem ainda ferramentas sólidas para tirar o indivíduo disso e colocá-lo no trilho de funcionalidade completa, como temos para pânico, para ansiedade, para depressão, para dependências, para transtorno de humor, outros. Qual é a dificuldade que você percebe que a neonatologia tem hoje
Existe isso? Tem alguma coisa que você percebe, olha, se a gente tivesse como avançar nesse ponto, a gente teria como acelerar esse processo de manutenção da vida, porque 22, 23 semanas já está formado também em algum grau, né? Como é isso? Na verdade, assim, eu digo, o bebê prematuro em si, né? O ideal seria ele estar intraútero. Então, a Sim. gente tenta criar condições o mais próximo possível e manter aqui fora. Mas chega um momento que você fica... Sem saída. de mãos atadas. A gente já avançou muito, muito mesmo, assim, em relação a realmente você considerar, né, essa criança viável ou não. Há um tempo atrás, você considerava a partir de 26, 27 semanas. Por 4 semanas, 5 semanas é muito tempo. É. Né? É muito tempo. Então, hoje a gente já considera 24. Sim. Né? E isso, assim, lógico que a gente sabe que existem as nossas limitações em relação ao nosso sistema único de saúde, né? Sim. Então, a gente sabe que a partir de 24, geralmente, são em unidades que tenham mais... suporte, mais né? suporte tecnológico. E não só tecnológico, humano também, né? Sim, então, de equipe, né? Você diria. Sim. Equipe. É uma área que você precisa muito do atendimento multiprofissional. Muito, muito. Hoje, graças a Deus, assim, a gente vem... existe uma consciência muito maior, né? Em relação a... Até coisa... assim, até a questão de tratamento... Como é que eu falo? Até questões mínimas, por exemplo, assim, que não tanto tecnológico, mas do cuidado. Sim. Então, Linhas de cuidado, né? Isso. Da gente hoje ter um cuidado maior com a criança e com o recém-nascido, sabendo que ele também sente dor. Sim. Né? Que antigamente parece que você antes entubava a criança sem fazer analgesia, um recém-nascido, tal, como se aquele indivíduo não sentisse dor porque não fala, porque não se expressa, né? A medicina psiquiátrica chama isso de atendimento humanizado, seria isso? Então, há uma humanização cada vez maior e mais precoce. Isso. E a gente sabe, assim, que esse atendimento humanizado, ele interfere lá na frente. Sim. Porque ele interfere muito no neurodesenvolvimento daquela criança. E, assim, com um atendimento mais humanizado, e mais cuidadoso, a gente consegue evitar muitas sequelas. Então, a gente consegue hoje ter crianças, né, que uma menor quantidade de crianças, uma menor porcentagem de crianças que evolui para uma paralisia cerebral, que na verdade eu acho que é o que a gente mais teme, né? Sim, luta, né, contra. A gente luta contra aquilo, a gente tenta, se esforça em conjunto. Mas você falou da equipe multidisciplinar, acho que é importante a gente detalhar um pouquinho. Quais são os colegas, assim, categorias? Eu costumo dizer isso. Você também fez gestão, faz ainda? Como eu falei, a questão das facetas, a gente acaba sendo vários profissionais num só. E durante o meu processo de fazer gestão, eu consegui rapidamente perceber que enfermagem era o coração assistencial da saúde. Chega a me arrepio quando eu digo. No meu caso, sem o enfermeiro técnico de enfermagem, sem essas duas categorias básicas para uma condição assistencial mínima, porque a plena, perfeita, são outras categorias em consonância. Então, tem que haver terapia psicológica, tem que haver terapia ocupacional, tem que haver educador físico, tem que haver assistente social, mas o enfermeiro e o técnico de enfermagem são duas categorias profissionais que podem alavancar processos, melhorar, trazer uma assistência para um nível de excelência. E nós não estamos falando de complexidade tecnológica do ser humano. E podem também impedir ou minorar ou dificultar muito o acesso à saúde da pessoa que está sendo tratada. E aí na neonatologia, que eu sinto que é um pouco diferente, mas é semelhante em alguns pontos. Quais são as categorias profissionais que ajudam vocês para poder, além de salvar vidas, minimizar ou talvez até abolir a chance de sequelas? Sim. Não, a enfermagem é fundamental, né? Sim. Fundamental. Assim, a enfermagem é que fica responsável, né, por praticamente todos os cuidados com aquela criança. E com os cuidados, com acesso. Imagine, uma enfermagem especializada, você
Ave Maria, você ter aquela criança que vai ser uma criança de internamento de longo prazo, com um catéter percutâneo central, o risco de infecção muito menor. Então, a gente melhora muito a assistência em relação ao uso de antibióticos, né? Enfim, nós temos a equipe de enfermagem, né, que é enfermeira, a técnica de enfermagem. Hoje também a gente cada vez mais também a questão da fisioterapia, que era muito mais antes em adulto ou criança maior. Sim. Hoje a gente tem um cuidado da fisioterapia muito, muito mais precoce, né, e consolidado também dentro da UTI neonatal. Sim. Não só respiratório. Imaginava. Mas o motor. Sim, claro. Motor. A gente vive isso na medicina psiquiátrica também. A fisioterapia está ganhando um horizonte assistencial cada vez mais importante. Porque a gente precisa colocar o indivíduo em movimento. Tem que reabilitar. Sem dúvidas. E a terapia ocupacional. Sim. Também, que muita gente não vê, mas a terapia ocupacional junto com a criança em relação à estimulação visual, auditiva e tal, mas também em relação aos pais, com os cuidados, com a maneira de facilitar também o dia a dia daquelas famiilias. Psicologia. Fundamental. Fundamental. Né? Eu tive um paciente hoje, foi o primeiro paciente do dia. E, infelizmente, houve um atraso. E, enfim, houve um atraso, ele se chateou e tem todo o direito, óbvio. E aí a gente estava conversando, sexo masculino, 47 anos, se negou bastante a buscar ajuda médica. E aí sentou no consultório e depois de quase 40 minutos da gente conversando, o remédio vai servir, mas a gente precisa desse suporte outro aqui. E que suporte é esse? E elencado dessa forma, em forma decrescente, do mais potente para o menos potente. Terapia psicológica, tem que marcar agora, vai sair daqui já marcando. Semanal. Depois, mudança de hábito, atividade física. Tem que sair daqui já estruturando sua vida para se exercitar. Vai ter o remédio. Mas, doutor, se eu passou o remédio, o senhor está me dizendo que o remédio é o terceiro. Em abordagem assistencial, a medicina psiquiátrica tem melhorado muito o entendimento do remédio como sendo adjuvante. Tem que ter remédio, mas tem que ter uma mudança de hábitos. E tem que ter uma mudança do ato de pensar. Então, no nosso caso, a terapia psicológica é uma ferramenta resolutiva. Então, Canadá, por exemplo, é a primeira escolha para transtorno ansioso. Terapia psicológica é exclusiva com mudança de hábitos. Sai com indicação médica. Como é a terapia psicológica lá para vocês? Porque é diferente. Nós estamos falando de uma criança de 22, 23, 24 semanas ou de uma criança a termo. Como é que funciona essa terapia psicológica? É o apoio mesmo com os pais, né? Sim. Principalmente com a mãe, né? Sim. A genitora. Com a genitora, naquela fase puerperal, cheia de hormônio. Cheia de mudança. Recentemente a gente recebeu uma colega que passou por depressão pós-parto. Ela é médica também, da medicina psiquiátrica, e ela não se sentiu acolhida, não foi acolhida no momento do parto, e ela trouxe essa fala muito potente. Como é que a mulher não é acolhida num momento de desespero como esse? Acontece. É uma falha que acontece, porque todos somos seres humanos, mas é muito difícil. Então, a terapia psicológica vem para dar esse suporte maternal. Então, terapia psicológica, fisioterapia, equipe de enfermagem, técnica de enfermagem, terapia ocupacional. Fonoaudiologia. Sim. Fonoaudiologia, não só na questão, né, de sucção, questão auditiva também, né? E quando a criança, né, cresce mais também a questão da fala, principalmente, né, em relação ao prematuro, deglutição, aí vem já a parte de alimentação, né, Sim. da primeira infância. Mas a gente tem que ter essa equipe toda bem coesa, bem conhecedora de seus horizontes. Colada. Tem. Cada um com a sua especificidade, sua responsabilidade, mas todo mundo rumando para o mesmo norte. Eu queria te fazer outra pergunta. Narra pra gente como é que funciona um dia a dia seu, porque eu recebi essa pergunta muito interessante quando eu disse que você vinha. Peça a ela, por favor, para falar como é que funciona. Você chega no seu plantão, tá lá escalado para um parto, e esse parto vai acontecer. Como é que funciona? E aí? Esse dia a dia de fato. Porque eu já narrei como foi meu dia a dia. Eu chego, atendo alguém que está precisando de uma dor emocional, de uma situação não tão legal psiquiátrica, mental. Ou às vezes é um indivíduo que está buscando autoconhecimento. Doutor, eu vim porque eu não sei o que eu sinto, não sei o que eu tenho, ou não tenho nada. Mas eu percebo que eu preciso de ajuda para me reconhecer. Então tem desde o indivíduo adoecido ao indivíduo que está ali buscando
se prevenir cada vez mais a medicina psiquiátrica ter melhorado nisso, mas eu quero me conhecer. Mas e aí? Como é que funciona isso? A gente tem, né? Na verdade, a gente tem os 2 ambientes, né? Vamos Sim. dizer assim. A sala de parto. Sim. A sala de parto, que é onde, na maioria das vezes, você vai ver crianças saudáveis nascendo A termo. a termo. A minoria que vai ser com um prematuro e com alguma patologia. Que geralmente é preditor, né? Alguém já disse isso ou já traz alguma informação, sim. Isso, você já vem e assim, e até o parto a termo a gente já conhece a família antes, conversa, Sim. tudo, né? Então, assim, então tem esse ambiente, né? E a UTI semi-intensiva, a unidade canguru, que é o outro ambiente, que Sim. são o ambiente das crianças que precisam de mais Suporte. cuidado, suporte, e não necessariamente são prematuros. Então, por favor, narra um pouquinho aí, um pedaço de um e um pedaço do outro, porque tem muita gente curioso para entender, muita gente curiosa. A gente tem mulheres que acompanham a gente também, e doutor, tenho dúvida, porque eu posso estar em qualquer um desses 2 ambientes, porque antigamente existiria algum tipo de fator definidor. Mas eu tive pacientes com idade jovem que tiveram partos prematuros, tive mulheres com idades mais avançadas que tiveram partos normais, comuns, e a criança, ambos os sexos, tiveram momentos de dificuldade ou de facilidade. E aí? Como é nesse momento de sala de parto? Bom, em sala de parto, a gente está ali para na assistência do recém-nascido, independente, né, de fator de risco ou não. Toda sala de parto tem um pediatra, né, presente. Isso é importante. Então, toda sala de parto tem a obrigação de ter um pediatra? Isso. Então, é definido isso, que além do obstetra, tem que ter um pediatra. Porque as Isso pessoas não têm noção. O ideal. O ideal. O obrigatório, não o ideal, né? Isso é obrigatório. o obrigatório. O mínimo possível. Isso. Certo. Lógico que a gente tem localidades, né, não no centro, né, mais afastado, que você não vai ter os 2 profissionais, suporte. E aí você vai ter que ter o treinamento de alguma enfermeira na sala de parto para poder dar esses cuidados iniciais para a criança, né? Sim. Mas o obrigatório, né, é você ter o pediatra que está ali focado no suporte da criança, né, e o obstetra focado no suporte da gestante puérpera, né? Sim. E aí a gente vai recepcionar essa criança, né, atender independente dela ter alto risco ou baixo risco. A criança nasceu bem, chorando, linda, a gente não interfere. Sim, deixa o curso natural da natureza. A gente interfere mais quando a criança precisa. Então, na maioria das vezes, a gente não interfere. Tá ali, conduta expectante. Para se precisar. Tá à disposição. Então, a criança nasceu bem, né? Você pode colocar na mãe, pele a pele, fazer o contato pele a pele. Então, vai clampear depois de 1 minuto, tudo direitinho, secar ali junto com a mãe, fazer a amamentação na primeira hora, ali na sala de parto, né? Existem os cuidados que são os protocolos, né? Então, você tem o cuidado de fazer a vitamina K para evitar sangramento, né? Doença hemorrágica do recém-nascido, é um protocolo. Nascimento, bolsa rota, parto normal, a gente faz o colírio para evitar conjuntivite neonatal, por conta das bactérias, né? De comuns. Flora bacteriana da mãe, da genitora, né? Então, assim, são os cuidados que a gente tem de protocolares normais, mas que a gente pode fazer esse cuidado até junto com a mãe. Sim. A gente pode fazer ali com um bebê no colo da mãe. E o obstetra dá sequência ao suporte dele com a genitora, com a mãe, sim. E quando você precisa, né? Aí quando você já tem um nascimento, né? Às vezes, muitas vezes até no parto mesmo de baixo risco. Às vezes você precisa dar um suporte inicial, é uma criança que demora mais, é uma criança que nasce sem respirar, né? Precisando de uma ventilação inicial, de um suporte inicial, você vai estar ali para dar aquele cuidado, e aí você já precisa transportar ela para o berço, para fazer, né, os passos Sim. de reanimação. A criança está bem, volta para a mãe e fica... O ideal é estar perto da mãe o quanto antes Sempre. e o mais rápido possível. Sempre. E o maior tempo possível. Melhora vínculo, melhora a parte de amamentação, né, estimula a amamentação. Essa amamentação da primeira hora é muito importante para dar sequência à amamentação. Ela tem um sucesso, né, no aleitamento exclusivo. A questão também de hipotermia, com o contato pele a pele, você diminui muito o risco de hipotermia daquela criança. Sim. Então, o importante é ela sempre estar junto da
da genitora. Eu queria só fazer um parênteses. Você falou do aleitamento exclusivo. A gente vê muita gente fazendo muita coisa. Eu tive na minha fase de vida jovem, né? Criança, bebê. Minha mãe, enfim, né? Eu tenho 36. Eu fui exposto a chás açucarados, porque o leite do peito... Minha mãe, eu sou filho único, né? Então foi o primeiro parto. Então o leite era ralo, as pessoas têm essa informação leiga, né? Que seria o colostro. Explica pro pessoal um pouquinho, só rapidamente, pra gente entender como é que funciona essa questão do aleitamento exclusivo e de que forma isso deve ser gerenciado, estando tudo bem. A criança nasceu a termo, tá tudo bem, tá tudo saudável, e aí? Aí geralmente você faz a amamentação, o estímulo, né? Porque na primeira hora de vida, que não necessariamente vai ser uma alimentação ali realmente eficaz, né? Vai ser mais o contato, o cheiro, o estímulo. Você acaba que você, ali, no contato com a mãe, do pele a pele, na primeira hora, você estimula o hormônio também materno, né? De ocitocina, para ela produzir contrair mais, produzir mais leite, estimula também a questão da contratura do útero, então você diminui o risco de hemorragia puerperal, porque você tem esse estímulo de ocitocina ali durante a sucção, né, no seio materno, e aumenta muito o vínculo da criança ali. Além disso, a gente sabe que o colostro, naqueles primeiros dias de vida, o colostro ele é rico, é uma imunoterapia, né? Ele é rico em anticorpos, né? Em proteínas. Então, é muito importante o colostro para a criança, principalmente em relação, né, à imunidade. Ele tem menos gordura, menos carboidrato, né? Mas isso vai vir com a pojadura, geralmente, lá no segundo, terceiro dia de pós-parto, né? E é feito assim porque é necessário iniciar o processo alimentar da criança. Então, a natureza é sábia. Desse jeito, tem que ser assim. Isso. Sim. Ela ainda não está ali, ela não foi exposta ainda nada no trato gastrointestinal. Então, você tem algo ali... devagar. Devagar. Um volume é muito menor, não é que a gente pensa que é vai ser aquele volume que o pessoal dá de mamadeira de leite. Não é um volume muito pequenininho que a criança vai se alimentar naqueles 2 primeiros dias. É 10, 15 ml, vez, é bem pouquinho, mas é a adaptação mesmo do organismo. Sim. E aí, 6 meses é o período mínimo, né? Isso, 6 meses mínimo, sem água, sem chá, nada. sem suco, sem nada. Olha, eu passei 9 meses, isso é relato de minha mãe, com choro incoercivo e, sabe, muita cólica. E esse menino tem alguma doença. E aí eu tenho um tio que é falecido, ele era médico. E aí foi testando tirar tudo. Ele não sabia do chá. Minha avó e minha mãe não comentaram. Porque já era uma coisa tão de crendice. Uhum. E tem seu valor social, tem seu valor afetivo. Como eu digo sempre, por mais que seja um erro, tentou acertar. Isso. Ela tirou o chá. E eu passei uma noite completa de sono. Ela achou que eu tinha ido a óbito. Segundo ela, o leite secou. Tem isso, né? Do leite secar por conta do susto. Eu acredito que foi só o prazo de não ter mamado mesmo. E aí, a partir disso, foi o chá, graças a Deus. Tirou o chá, né? E eu pude viver uma vida mais tranquila em relação à cólica, porque aí acabou o choro, acabou o desespero. Porque o chá açucarado é tóxico. E eu passei essa fase inicial de vida sendo exposto. E acredito que muita gente, talvez da nossa faixa etária, e até hoje, sempre... né, a coisa consiga... Acho que principalmente nossa faixa etária usava muito. Então, só para ficar claro, os 6 primeiros meses nem água. Somente o leite do peito para quem... A gente, se você der outros líquidos, o estômago do bebê é muito pequeno. Então, você ocupa o espaço... Que deveria ser do leite materno. Do leite, que é nutritivo, você ocupa com algo que é vazio de caloria e de... Sim. E até de serventia. Isso. Sim. Vamos lá, voltando, fechando esse parênteses. Então, tem a sala de parto, vocês estão ali full time à disposição, torcendo para que nada aconteça. Então, quem tá ali ao lado... Torcendo pra gente não fazer nada. Torcendo pra não fazer nada, Pô, essa médica tá aí sem fazer nada de braço cruzado. Na verdade, tá todo mundo torcendo para que seja assim. Isso. E aí, parto de baixo risco. Médio risco, alto risco, vocês entram em ação. Isso. E tem a segunda sala que você falou. Como é que funciona aí essa atuação de vocês?
Aí é quando a gente precisa de internamento, né? Saiu do parto ali agora, a criança precisa. Vai para esse outro ambiente. Às vezes precisou de reanimação, né? Precisou de intubação, necessita de um suporte ventilatório. Não necessariamente prematuro, às vezes a criança mesmo é uma criança maior, até às vezes de um parto eletivo, uma cesárea eletiva, que não entrou em trabalho de parto, então a criança às vezes precisa de um tempo maior de adaptação. Sim. E aí, por conta de precisar de um tempo maior de adaptação, de não conseguir sugar naquele momento, às vezes precisa de uma dieta via sonda por um período maior, ou por um período... precisa de uma dieta via sonda porque ele está um período maior sem com se desconforto. Sim. E aí vai ficar sem se alimentar via oral, então aí você precisa transferir para uma unidade semi-intensiva para poder aquele período ali melhorar a parte respiratória e acaba indo, né, indo para o seio materno. Sim. Então, não necessariamente a gente vai estar só com prematuros. Sim. A gente vai estar com crianças maiores também. E tem uma outra pergunta que eu recebi também. E a tal da icterícia? Como é isso aí? Você achou que eu não ia te perguntar? Pois é. Como é que funciona isso aí? Dá para falar um pouquinho? Eu imagino que seja um compêndio. É algo muito mais amplo do que a gente vai falar de uma maneira, acredito que até simplista. Mas dá pra gente pincelar em alguma coisa, falar alguma coisa. Como é que funciona isso aí? A icterícia é super comum. Sim. Muito, muito comum. É difícil um bebê não ter icterícia, né? O que que seria ela? Até para o público entender a gente. A icterícia é por conta da imaturidade hepática, né? De conjugação da bilirrubina, que é metabólico, né? Da hemácia e tal. Então, ele fica com a coloração amareladinha. Só que a bilirrubina indireta, né, que é essa que fica menos, que não está sendo conjugada nesse organismo imaturo, isso independente de ser prematuro ou a esse termo, né? Lógico que o prematuro, por ser mais imaturo, ele tem uma chance maior. Então, essa alteração hepática, imaturidade do fígado, né? Sim, hepática, levaria essa icterícia, só que o risco da icterícia é porque quando você tem, né, fatores que levam a essa produção, a esse metabólico em maior disponibilidade no organismo, né? Então, criança que tem a incompatibilidade sanguínea, né, com a mãe. Sim. Que aí vai ter anticorpos contra as hemácias dela e acaba que produz gerando mais bilirrubina circulante. Ou então, a criança que, por dificuldade de amamentação também, porque essa bilirrubina ela vai acabar, nesse período, ela vai sendo excretada mais em urina e fezes. Então, você tem que estar com uma alimentação ali amamentação bem estabelecida. Então, a criança que tem a dificuldade maior de amamentação, às vezes, acaba levando, né, a essa icterícia de forma mais proeminente, mais intensa. E o que acontece? A bilirrubina indireta, ela é tóxica ao sistema do sistema nervoso central. Sim. Né? Ela tem um tropismo, principalmente por região ali do núcleo da base. Então, você acaba gerando uma encefalopatia. Sim. Naquela criança. Então, assim, o foco do tratamento da icterícia não é a icterícia em si, mas é se ela atingiu níveis... comorbidade, né? Isso. Se ela atingiu níveis que são de risco para neurológico, né? Para o sistema neurológico. Sim. Então, a gente tem curvas, né, desses níveis de bilirrubina que vão precisar de a gente instituir o tratamento ou não. E o tratamento é um tratamento simples. Sim. Que é a fototerapia. Sim. Que expõe o indivíduo, né, o feto, o bebê. O bebê à luz, né, e a gente faz a proteção ocular, porque existe, né, um risco de lesão ocular se você expõe esse olhinho, né, à luz da fototerapia. Hoje a gente já tem os aparelhos que antes a fototerapia ela era com luz amarela, quente, então existia uma chance maior de você ter desidratação daquela criança quando exposto, né? De ter um aumento de temperatura. Hoje a gente usa as luzes que são luz fria, então você não tem mais esse risco, né? Lógico que a gente, às vezes, acaba tendo aquele risco da hipotermia, porque a criança não tem que ficar toda descobertinha, só com a fraldinha. Sim. Até porque tem que ter corpo, né, para ser exposto. Isso, tem que ter área corpórea exposta.
né? Mas ela acaba quebrando quebrando esse pigmento e conseguindo eliminar, e a criança consegue eliminar ele de forma mais fácil, né? Na urina, nas fezes, e aí você não atinge um nível que vai realmente lesar o sistema nervoso central. Certo. Tem uma outra pergunta, por que gestão? Como é que chegou em sua vida? Porque na minha veio coordenação por uma necessidade empresarial. O hospital que eu trabalhava tinha uma necessidade de alguém assumir. E surgiu em comum acordo, olha, você é plantonista mais antigo, vamos dar sequência até vir esse profissional para dar sequência à parte da gestão da coordenação. Ficamos 4 anos. E eu sou muito grato, porque eu tive muitas vivências e eu tive a oportunidade de realizar um crescimento pessoal, afetivo e profissional, assim, indescritíveis. Minha carreira mudou muito a partir do momento que eu me tornei gestor. E eu pude fazer gestão médica e gestão administrativa, que são coisas diferentes. É necessário que exista união de forças. Sem administrativo não tem assistência, sem assistência não tem administrativo. Mas geralmente são mundos à parte. O gestor administrativo está lá na sua sala, tocando em frente. O diretor médico, o gestor médico está aqui, tocando a assistência. Como é que foi isso para você? Alguém te chamou você para isso e você embarcou? Como funcionou? Na verdade, teve o convite, né? Sim. Convite dos colegas. Infelizmente, assim, a área que realmente eu ia gerir acabou não dando, Sim. certo? Mas por questões hospitalares mesmo. Uhum. Mas o que veio, a questão do convite, foi porque, assim, existe uma paixão minha na neonatologia, como eu falei aqui, que é a unidade canguru. Sim. Explica um pouquinho isso aí, porque a gente conversou antes e eu vi seus olhos brilharem em relação a isso aí. Como é que funciona, o que é isso? Tem muita gente que assiste a gente que nem imagina o que seja. E a gente sabe que é vital para a assistência da neonatologia uma unidade como essa. E aí, explica um pouquinho para o pessoal. Bom, na verdade, assim, o método canguru, né? Que Sim. não é só a unidade em si, mas é um método que esse método ele veio lá na década de 70, na Colômbia, meio que foi mais um método em relação a você garantir a temperatura, né, da criança, com contato pele a pele com a mãe. Naquela época que surgiu, foi mais em relação, pensando muito na superlotação que existia e o risco de infecção. Sim. Então, era a maneira de você conseguir tirar as crianças antes do tempo da incubadora, de um período mais rápido, né, da incubadora, por conta dessa superlotação, e acabou que deu certo. Sim, acontece muito. A medicina vive muito isso, né? Que faz para algo e aparece a resposta para outra. Né? Em relação... naquela época não existia assim, uma melhora tanto na sobrevida e mortalidade, mas existia uma melhora muito importante em relação às morbidades da criança. Então, o método canguru é você não só promover essa questão do contato pele a pele, que é super importante, mas também uma questão de apoio à família. Sim. Então, o método ele começa desde a UTI, que é a primeira etapa que a gente chama. Então, ele começa desde a UTI, então você pode fazer, né, a posição, que muita gente acha que só o método é só a posição, né? Sim. Canguru e a unidade. Mas você pode fazer a posição canguru dentro da UTI com o paciente até, se o paciente estiver mais estável, mesmo entubado, a gente pode promover esse contato. Ele estreita mais os laços da mãe com o bebê. Que isso é importante, que a gente vê alguns estudos mostrando assim, que existe um distanciamento, às vezes, dessa relação da mãe com a criança, né? No processo de internação. Por conta do processo de internação, então, às vezes, essa relação no futuro, às vezes, fica um pouco afastada, e o método ele acaba estreitando mais esse laço. Sim. Né? Além da parte também fisiológica de você promover a melhora térmica, mas também você promove uma melhora na questão do sistema nervoso central, do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, a parte também cardíaca, então você diminui o bebê em contato com a mãe, com
ele acaba ajustando mais a frequência cardíaca, por conta da frequência cardíaca também Sim. da mãe. Então, E já constrói sentimento genuíno, Isso. amor de verdade, já agora. Até porque gerou 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Eu quero esse negócio perto de mim, quando tudo saudável, claro, né? E assim, e elas, muitas vezes a gente percebe isso. Quando o bebê entra na UTI, elas se distanciam muito, como se elas não pudessem tocar, com aquilo fosse tão... Com receio, né? Tão frágil. Frágil. E a importância do método é você dizer, não, isso aqui é seu. Sim. Não é nosso. Nós só estamos cuidando. A gente está cuidando. É seu, você pode tocar, você pode pegar. Ele é seu. Na verdade, Então, você é que tem que tocar. Sim. E aí vem a primeira etapa, é essa. E junto a gente já começa também aquela parte de trabalho junto com psicologia, né? Com serviço, ainda tem o serviço social. Sim, com sim. isso, serviço social, tá? A segunda fase, né? A segunda etapa é a unidade canguru em si, que é quando você tem o internamento do bebê com a mãe. A mãe interna também. Interna junto. Então, por Ótimo, isso que a gente diferente. tem essa unidade, a gente tem nas unidades públicas, né? Sim. A gente não vê isso no particular Ainda. ainda. Talvez Fernanda implante isso. Claro, com certeza. A gente ainda não vê no particular, até por conta... É muito assim... de você ter uma unidade que realmente abrace isso, né? A parte em particular, porque você vai ter os gastos maternos também, né? Tem custos, né? Tem os custos maternos por conta do... Porque você tem que ter o leito da mãe, Sim. que ela vai estar ali, ela tem que dormir, né? Sim. A alimentação da mãe, Sim. tudo isso, e a criança. E isso gera uma autonomia naquela mãe, Sim. né? Então, assim, diferente do bebê sair direto da UTI para casa, você tá ali de Então, não tem esse bypass, né? De sair de vez. de vez, você tá... a mãe vai... Tateando. Criando aquela autonomia de estar cuidando da criança, Sim. de saber o que realmente é um sinal de alerta ou o que é normal, né? Vai estar daquela com a criança. equipe de assistência Isso, do próxima, lado ali dela. dentro, né? Exato. Dentro. De conhecer o próprio bebê dele, porque cada bebê é diferente. Sim, claro. Cada bebê é diferente. Tem uns que estão mais estressados, tem outros que são mais calmos. Então, ela vai conhecendo o bebê dela também, Sim. ali, né? E, além disso, o incentivo à amamentação, que é muito importante, que muitas vezes a gente vê essas crianças que saem diretamente da UTI, né, natal, para casa, não conseguir estabelecer um aleitamento materno, né, amamentação, e com a unidade canguru você aumenta muito a taxa de amamentação. Mas só tirando uma dúvida, que é minha também. A mãe fica o tempo todo com a criança, 24/7, enquanto a criança estiver, passa mais ou menos quanto tempo, assim, em média? 7 dias, 15, 20, Não. 3 meses? Como é? Depende. Só para entender, porque é dúvida mesmo. Depende da idade gestacional, do peso daquela criança. Então, quanto mais imatura, mais tempo ela vai passar. E isso a gente, às vezes, deixa bem claro. Sim. Né? Inclusive, a gente deixa claro também que é um desejo da mãe. É um direito dela, mas não é um dever dela. Sim. Porque muitas vezes a gente vê... Tem mães que, por questões emocionais ou questões sociais também, de ter outros filhos e tal, não tem Disponibilidade de estar ali. Sim. Tem mães que chegam pra gente e dizem, eu não vou conseguir ficar aqui dentro, porque... É um mundo à parte. Eu não lido bem. Não lido bem de estar aqui. Então, a gente tem muito esse cuidado de dizer muito a ela individual. e que ninguém está julgando se ela não quiser ficar ali. Até porque a gente atende, né? Eu costumo dizer em consultório, eu tenho a obrigação de acolher as pessoas, eu preciso me despir de preconceito. Então, como é que eu vou atender alguém e eu vou dizer, não, essa sua atitude aqui é uma atitude que eu preciso trazer juízo de valor? Não. É entender a dor do outro. Mas existe um prazo de média, porque quem está de fora está aqui perguntando, tem mães 10 dias, 15 dias, 20? Tem mães que fica um mês... 24/7? Meu Deus do céu, velho. É muito diferente. E assim, é até onde a medicina vai em prol da criança em si, né? Do bebê. Porque de fora a gente imagina que seja o bom. É necessário que a mãe esteja perto do bebê, porque é a rotina. Eu tenho um colega, um casal de amigos, a criança está com 1 ano e 5 meses. E ele não dorme a noite toda ainda. São pais de primeira viagem. E esse colega, que é amigo e irmão, a gente se fala todo dia. Ele foi coordenador de enfermagem da gente.
Só que veio o Miguel, esse pedacinho de gente, e aí Miguel bagunçou tudo, a vida dele toda, a vida dela também, enfim, é uma bagunça boa, que é uma criança saudável. E às vezes a gente passa 2 ou 3 dias sem se falar e eu digo, ó, tá na conta dele, ele tem crédito, porque ele é um pai bem presente. Então, eu percebo, e eu vivo isso em consultório, a presença física paterna, ela é vital para a construção da personalidade de ambos os sexos, meninos ou meninas. Então, quando não há um bom vínculo paterno, a chance de adoecimento psíquico aumenta. Significa que toda mãe solo vai ter um filho ou uma filha com doença mental? Claro que não. Pelo contrário, toda família onde tenha um pai e uma mãe vai ter uma criança saudável, um adolescente saudável, um adulto funcional? Claro que não. Mas existem coisas que geram maiores riscos. Então, a meu ver, ter a mãe à disposição do bebê e uma equipe toda imersa a esse desejo deveria ser pelo menos opcional. Tem essa opção aqui. Vai ser possível ou não vai? É positivo para a mãe, não é? Porque a gente percebe que para o bebê, sim, é isso. Isso. E qual a dificuldade disso existir em mais unidades? Então, Já que no público é possível, né? isso. Principalmente em relação, você tem o público no particular, né? Geralmente você tem o internamento do bebê. Sim, né? Que é um custo imenso, de fora a gente imagina. Que é um custo. Vaga de UTI para adulto Isso. já é alto, imagine para um bebê, e imagine um bebê prematuro. Então, Isso. de fora a gente imagina que seja alto. E aí você teria custos também com a bebê, ou a mãe. Com a mãe. Com a puérpera, né? Sim. Ia ter esses custos com a puérpera. Questão de estadia, questão de alimentação. De rotina. Né? De rotina mesmo. E o público não é disseminado por quê? Mas assim, o público hoje até existem programas de incentivo, né? Sim. Então, hoje a maioria das maternidades todas querem ser um amigo da criança. Sim, ainda bem, né? Ainda bem. E tomara que seja amigo dentro e fora, de corpo e alma, né? Isso. Então, existe um incentivo do governo, né, nesses hospitais que vem trabalhando, né, para instituir para ter uma unidade com unidade de canguru, com banco de leite, né? Então, existe uma força aí das maternidades quererem adquirir esse título, né? Sim. Então, é um incentivo a mais. E existe um checklist, né? Para adquirir o título, você tem que estar como a acreditação. Isso, é uma acreditação. Sim. E você tem também como é que diz? Com uma acreditação, né, você tem as visitas periódicas do Ministério da Saúde para poder ver se está realmente cumprindo todas essas regras, metas, né? As metas, sim. Então, assim, hoje existe esse incentivo, graças a Deus. Então, a gente vê mais unidades com unidade de canguru, né? Sim. Então, a gente hoje tem, aqui na Bahia, a gente tem, em Salvador, vamos dizer, né? A gente tem a Climério de Oliveira, a gente tem o Hiperba. Sim. Temos o Roberto Santos, também, com unidade de canguru. E a maternidade Maria da Conceição, que é o antigo Caribé, também, com unidade de canguru. Né? E vemos nessa luta para implementar na maternidade regional de Camaçari. Vai dar certo. Eu tenho sempre uma boa pergunta. Onde é que Fernanda quer chegar? E aí? Eu sei onde eu quero chegar, mas e Fernanda? Tem qual desejo? Pessoal profissional que seja. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e aí? Boa pergunta. Lá na roça a gente tem um dizer pra isso, ó. Eu te apertei sem te abraçar. E aí? É pra isso que serve entrevistar pessoas. Quando a gente decidiu fazer esse projeto, e vou pedir de novo ao pessoal, por favor, siga, compartilhe, comenta. É o tempo que você vai pensando aí, que eu sei que tá aí já fosforilando. Siga, compartilha, comenta, encaminha para um amigo, para uma amiga. Estamos falando um papo super legal sobre maternidade, que é algo muito apaixonante. Então, quem tá aí positivando para isso, tem seu beta-HCG que tá positivo, tá pensando em ter filho, enfim, caminha para quem você conheça, quem você goste, para que a gente possa crescer nisso. Voltando à pergunta, onde é que Fernanda quer chegar? E aí? Na verdade, assim, o que eu queria conseguir, né, disseminar mais isso. Sim. Para as outras pessoas, né? Tanto a questão do conhecimento mesmo, o que existe nesse mundo da gente tão
Tão único, né? Particular. Único, tão fechadinho, tão à parte. Que é tão gostoso, tão bom, assim. Tão cheirosinho, tão bonitinho. Sim. E muitas vezes a gente, em relação também ao cuidado do recém-nascido e do prematuro, a gente não vê, a gente vê muito isso a gente vê no particular, no público, mas a gente tem um acompanhamento a longo prazo muito mais fechadinho e bem estabelecido no público do que no privado. O privado, a gente não vê tanto essas linhas de acompanhamento. A gente tem de cuidado, de né? cuidado, mas não tão bem ajustado. Tão ajustado de uma equipe Você disse 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5. Isso. Solta a mão para cuidar do próximo. Isso. Porque o acompanhamento mesmo, assim, que a gente vê hoje, né, que é o método que a gente fala, né, do canguru, a gente tem até a terceira etapa, que a terceira etapa é ambulatorial. Sim. Que é até a criança completar mais ou menos 2,5 kg. Ela continua sendo acompanhada ali semanalmente, às vezes 2 vezes na semana, é isso. E depois disso tem o ambulatório de follow-up. Sim. E esse ambulatório acompanha até 7 anos. Sim. Porque a gente, quanto mais prematuro, né, você vai ter um atraso desse desenvolvimento... Motor, físico, neuropsicológico. Do cronológico para o corrigido do que ele nasceu, né? Então, uma criança que nasceu com 6, 7 meses, que é o 26, né? 24, 26 semanas, ela não vai ter, com 2 anos de idade, ela não vai ter o desenvolvimento de uma criança de 2 anos de idade que foi a termo. Ela tem que ter um olhar diferenciado, porque ela tem quantas semanas... Né? Ela tá, na verdade, você tem que ajustar com a idade corrigida dela, né? Sim. Ela vai completar o termo quando ela corrigir até 40 semanas, que é quando seria o dia que ela nasceu. Sim, que ela nasceria, vamos dizer. Não seria o dia que ela nasceu. Entendi. Você tem que ajustar para o dia que ela nasceria. Entendo. Que ela deveria ter nascido. E cada semana, provavelmente, intraútero deva ser... Não, é um salto, né? Cada dia, cada semana que você consegue deixar o intraútero... É um ganho, né? É um ganho enorme. Enorme. Então, assim, o cuidado, ele é diferenciado. Sim. O cuidado daquela criança, né? O cuidado da parte motora, do desenvolvimento neurológico, da parte oftalmológica, né? A parte auditiva, tudo é um mundo à parte, é totalmente diferente. E você não vê tantos locais que tenham essa visão especializada para isso. Sim. Então é uma vontade. É uma vontade / desejo / esforço próprio, né? É muito genuíno. Eu vejo em pediatria um olhar de vocês, um olhar muito sensível para esse cuidado com o indivíduo que ainda não teve uma estrutura de vida. Isso, eu te disse já isso. Isso me afastou da pediatria. Eu lido bem com o indivíduo que já está ali na fase adulta ou já na fase mais avançada da vida, mas cuidar de alguém com 2, 3, 5 anos, para mim, individualmente, é uma zona de desconforto, porque eu me sinto... incomodado não é a palavra, desconfortável talvez seja. Não viveu ainda. Qualquer coisa que a gente faça, talvez não seja o melhor desfecho, mas tem que ter alguém que defina isso para a própria vida, que viva e que saia pelos poros, como a gente estava falando anteriormente, que é o que eu faço na psiquiatria, para que tenha alguém que faça isso, porque isso é necessário. Pediatria é vital. Eu tenho certeza que eu só estou aqui por conta do pediatra. Não esse em si, mas porque eu já vivi várias situações ainda. Minha mãe me teve aos 34 e naquela época era uma idade já mais avançada. E muita gente só está hoje viva por conta do pediatra, que conseguiu reverter várias situações, vários desfechos desfavoráveis, mesmo na criança a termo. E o neonatologista nem se fala, porque sem o neonatologista, enfim, a inviabilidade da vida se estabelece em minutos, horas, talvez. Então, parabéns. Parabéns. Muito obrigado por aceitar o convite. Onde é que a gente acha você? E aí, né? Marca a consulta como? Eu quero ser atendido por ela. Como é que faz? Onde é que a gente te acha? No momento, eu tô só nas maternidades mesmo, né? Sim. Então, eu tô na maternidade no público, na Climédia Oliveira, Camaçari, e agora eu tô na Mater Dei. Sim. Começando mas ainda
nas UTIs. Parte interna. Parte interna Sim. e ultrassom também a gente está fazendo, mas dentro das maternidades, por enquanto. Geralmente UTI, eu brinco isso bastante com colega. UTI ninguém gosta de ser atendido. Então, Não. eu passo por isso também. Então, ó, não quero ser atendido por você, eu espero que eu nunca precise. Né? Na área da medicina psiquiátrica a gente ouve isso bastante. E onde é que a gente acha você para te seguir? Instagram, tem alguma coisa de mídias digitais? Porque eu não tinha, era uma crença limitante minha, mas eu decidi romper, graças a Deus, já não era sem tempo. Foi algo muito disruptivo em minha vida e eu percebo que chegou no tempo correto. Deveria ter feito antes ou não, a gente não vai saber nunca, mas chegou no tempo correto. Mas onde a gente acha você para seguir você? Tem o Instagram, que eu tô também ali ainda... Tateando, né? Tateando. Sim. Como é? Que Tá escrito? M. Fernanda Simas. Sim. Que é o meu Instagram, que a gente tô começando ainda. Também fica aquela coisa de... Sim. De mesclar de ou de ir para o profissional? Tem o profissional. Certo. Né? Mas começando ele. Eu demorei um tempo, demorei quase 5 anos para tomar essa atitude. Porque eu percebia na minha, avaliação que não era algo positivo. E não, é positivo, a gente precisa falar, precisa dar voz a pessoas que vivem medicina de uma forma muito genuína. O serviço público, eu também sou médico do serviço público, é um ambiente de trabalho que preenche muito a gente. Só sabe o que é o serviço público quem faz. A gente tem poucos médicos maduros que decidem tomar a carreira para o serviço público, porque o privado tem uma chancela financeira muito grande. Uhum. Então, parabéns novamente, porque ser médico do Sistema Único de Saúde é para quem ama. Financeiramente não é tão viável quanto a vida privada, mas eu acredito que seja justamente por isso. Não vai ter esse valor financeiro, mas você vai ter outro pagamento, que não tem preço. É muito gratificante, recompensador. Muito obrigado. Você quer falar alguma coisa? Eu quero te agradecer de novo pela presença. Pessoal, obrigado de novo a Fernanda pelo cuidado, pela percepção de medicina que você vivencia. A gente precisa cada vez mais de pessoas que amam e que queiram fazer a medicina por amor. E isso é visível porque você fala de uma forma muito genuína. Obrigado. Obrigada. Assim, pela até oportunidade, né, de estar falando um pouco da especialidade, né? Mostrando como é o trabalho da gente, né? E realmente, assim, a pediatria, todo mundo é muito... Fechado, Nem na ANEL, a gente abraça muito, assim. Sim. Tem gente que até fala assim, eu ouço muito isso de colegas que são pediatras e que não são neonatologistas, né? O pessoal do intensivismo pediátrico, que é criança maior, diz, vocês são muito mães. Vocês... Mas isso tem o que de errado, pelo amor de Deus. Ainda bem, né? Porque a gente aprende muito de se afastar, né? Sim. Aquela coisa em relação à carga emocional que a gente recebe, né? De se afastar da dor do outro, mas quando você tem a empatia e se identifica, enfim, é muito... E eu costumo fazer isso como exercício meu de consultório. Eu consigo sair e ter uma vida relativamente normal quando fecho a porta do trabalho. Ele não se desliga de mim, então quase sempre o paciente está falando, agora com o Instagram então nem se fala, e eu agradeço muito por tê-los, mas fechou a porta do consultório, vamos ter os atos de vida comum. Então, vai ser amigo, vai ser marido, vai ser filho, vai ser, enfim, sobrinho. Mas eu coaduno disso, eu concordo. Eu não me sinto distante dos meus pacientes, pelo contrário. E não estou dizendo isso de forma demagógica, não. Eu gosto. Eu acho muito prazeroso o paciente chegar e dizer, tá tudo bem, ou não tá tudo bem. Ou como foi hoje, foi tudo ruim, eu tô aqui há 1 hora esperando. Eu acho que isso é medicina. Você precisa ser distante e respeito muito a opinião, mas eu não consigo também. Eu acho que você ser distante do paciente pode ser um método de bloqueio próprio, mas para mim não funciona. Então, obrigado mais uma vez. Obrigada. Nada. Pessoal, gostaria de agradecer, gostaria de dizer que a gente finaliza por aqui. Até o próximo episódio, Mente Aberta Podcast, Dr. Jader Ferraz. Tamo junto sempre e até breve.